Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula do curso Graduação com Sucesso. Aqui quem fala é o professor Guilherme e hoje eu vou estar trazendo um bônus super importante para você. Neste bônus, eu vou compartilhar contigo as tabelas que eu utilizei durante a graduação para que você possa ter mais organização na sua rotina de estudo. Para mim, esse foi o material mais importante durante a graduação, porque essas tabelas, elas me ajudavam realmente a poupar energia, a me organizar com a minha rotina de estudo. Por isso, a utilização dessas tabelas trará vários benefícios para você, entre eles, poupa energia mental. Com certeza, quando você tem uma tabela organizadinha com tudo que você precisa fazer, você não vai ficar preocupado, o que eu tenho que fazer hoje, ficar lembrando, gastando energia mental. Então é bem importante você ter uma tabela como esta. Além disso, ao ter a tabela, você diminui a chance de esquecimento de avaliações e trabalhos. Bom, esquecer de uma avaliação ou de um trabalho, a entrega de um trabalho, apesar de ser algo sério, acontece. Eu presenciei alguns colegas indo para avaliações sem ter ideia que naquele dia teria uma avaliação ou que era o momento da entrega de um trabalho importante. Infelizmente, né, isso mostra que a pessoa também não, além de não estar organizada com os seus estudos, é uma falta também de respeito, de falta de respeito próprio, né, em relação ao que a pessoa quer com a graduação sendo um discente. Ao ter uma tabela, você diminui as chances desses esquecimentos. Além disso, essa tabela ajuda com a rotina de estudos. Você vai conseguir ver quais são os trabalhos que são prioridade conforme as datas de entrega ou as avaliações mais próximas, assim você consegue se organizar com a sua rotina de estudo. Quando você tem uma tabela e você começa a acompanhar e ver o que você já conseguiu fazer, né, ali colocando um ok, esse trabalho já foi feito, isso permite uma sensação de progresso com relação aos trabalhos e avaliações durante o semestre. Isso é muito bom, porque conforme você vai vendo a sua tabela com os oks ou sendo riscado, alguns trabalhos ou avaliações, isso vai te motivando, que legal, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e dá uma sensação de dever cumprido. Além de ajudar com a preparação dos componentes para estudá-los. Então, como eu falei, você vai ver, olha, para esse componente, essa avaliação vai ocorrer daqui a 2 semanas. Esse trabalho eu tenho 3 semanas para fazer. Com isso, você vai criar ali a sua rotina de estudo, fazendo todos aqueles procedimentos, né, de resumir, de criar mapas mentais, de leitura, para que você possa, primeiramente, entender o conteúdo, mas também depois fazendo a manutenção daquele conteúdo até o dia da avaliação. E para isso é importante que você saiba as datas, para ir se organizando conforme as exigências de cada componente curricular. Com isso, você consegue criar uma rotina de autoanálise diária perante as atividades que você terá que realizar. É ótimo você ter uma tabela porque você vai vendo como foi o seu empenho durante aquele dia, disse, olha, hoje não rendeu muito, amanhã eu vou ter que fazer mais isso, mais aquilo. E você pode até, inclusive, fazer anotações na tabela, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer amanhã é isso aqui, porque eu não consegui dar conta hoje. Então, a tabela te ajuda com essa organização e com essa autoanálise. Ela também permite um acompanhamento do que já foi feito e o que ainda você terá que realizar. Isso é muito importante, é o mínimo, né? Esse eu acho que é o princípio básico ali da tabela, é o principal objetivo da tabela, que é realmente você ter controle sobre os seus estudos, sobre o que você precisa estudar e o que você precisa criar com relação aos trabalhos. Quando você começa a ter isso, ter esse controle sobre os estudos, você começa também a ter um relaxamento mental conforme as atividades vão diminuindo, o que causa uma sensação de alegria e motivação. Então é muito legal você estar ali com a sua tabela e perceber que no decorrer do semestre você está conseguindo dar conta com qualidade dos seus trabalhos e preparação para as avaliações, e isso vai te dando uma sensação assim, um prazer. Que legal, já olha só, já consegui dos 30 compromissos que eu tinha com relação aos componentes, às avaliações, eu já consegui cumprir com 15, com 20.
agora falta só 10. Então você vai tendo esse diálogo interno e isso vai motivando a continuar estudando com alegria, com motivação de continuar colocando toda essa dedicação que você está tendo desde o início do semestre. Além, né, de permitir um controle sobre todas as tarefas dos componentes curriculares. Eu, durante toda a graduação, utilizei essas tabelas que eu vou compartilhar contigo, mas para mim foram primordiais, eu não existia sem essas tabelas, porque realmente é muito desafiador você dar conta de tudo assim com um grande grau de excelência, com motivação, e ter essas tabelas, elas querendo ou não, elas fazem com que você ganhe tempo e que você realmente tenha controle sobre tudo que você precisa fazer durante o semestre. Aqui eu estou trazendo um exemplo então, de tabelas, né, utilizadas por mim durante a graduação, e essa aqui é uma tabela de horários e dia dos componentes curriculares. Bom, essa aqui é uma tabela básica e você precisa ter consciência do que você tem de aula em cada dia da semana. Parece uma bobagem, mas muitos discentes não fazem essa tabela e vão para um dia de aula na graduação, às vezes sem saber que componente vão ter. E isso, bom, é realmente um descuido enorme que você realmente deve evitar, né? Bom, essa aqui é uma tabela básica, na qual, na primeira coluna, eu coloquei o início dos horários do primeiro componente curricular, depois a mesma coisa durante a tarde e também depois durante a noite. E a partir desses horários, pelos dias da semana, eu fui colocando os componentes curriculares que eu me inscrevi neste semestre. Por exemplo, essa era uma tabela, e ali em verde, ó, você pode ver, é uma tabela que eu utilizei no terceiro semestre, onde eu me inscrevi em 13 componentes curriculares, 10 componentes curriculares obrigatórios e 3 componentes curriculares optativos, sendo 6 créditos práticos e 2 créditos teóricos. Coloque o nome dos professores abaixo de cada componente curricular e coloque um calendário junto se você quiser. Aqui eu tirei, tá, os nomes para expor aqui no curso, esta tabela. Eu tirei debaixo de cada componente curricular os nomes dos docentes, por uma questão ética. Eu preferi tirar os nomes e só deixar os nomes dos componentes curriculares. Aqui também é uma tabela que eu utilizei durante a graduação. Você pode ver até que a quantidade de componentes aqui é bem menor. Provavelmente isso aqui já era mais para o final do curso. E aqui, além de uma tabela com os horários, os dias da semana e os componentes curriculares, eu coloquei o calendário e os dias de feriados. Por que os dias dos feriados? Porque com este material, com a tabela, com o calendário e os dias dos feriados, eu conseguia me organizar para saber qual dia não teria aula, o que eu iria fazer, para já ter consciência, quais aulas teriam que ser recuperadas durante o semestre, quantidade de aulas que teriam que ser recuperadas durante o semestre. Então, são informações que, se você quiser colocar, só irão lhe ajudar. Este outro exemplo de tabela que eu também criei durante a graduação é uma tabela com as datas dos trabalhos e das provas dos componentes curriculares. Então, na primeira coluna, você percebe que eu coloquei as datas de cada trabalho ou cada avaliação. Na coluna do meio, eu coloquei se era o tipo de tarefa, se era um trabalho ou uma prova. E na última coluna, o nome do componente curricular. Você pode perceber que os nomes dos componentes curriculares eu coloquei cada um com uma cor específica, porque, querendo ou não, em uma visão geral, por exemplo, eu sabia que o verde ali era o componente de pesquisa 1. Ó, eu já estou vendo nesta primeira folha, isso aqui é só uma folha da tabela, essa tabela tinha várias folhas. Nesta primeira folha eu já vi que eu tenho 4 atividades do componente de pesquisa 1 para realizar até a data que aparece nesta folha. Certo? Então isso faz com que a visualização seja melhor. E nessa tabela, nessa coluna do meio, eu colocava o tipo de avaliação. Ó, trabalho escrito individual, primeira avaliação, análise em aula, do componente de elementos,
Ou, por exemplo, aqui no componente de regência, a primeira avaliação teórica, no componente de percepção musical 3, a primeira avaliação de solfejo, e assim eu sabia quanto tempo eu teria para estudar e como eu tinha que me organizar para cada um desses trabalhos e para cada avaliação. Este era um material que eu utilizava durante a graduação, um material muito importante, que me permitia visualizar e ter o discernimento de saber como eu iria me preparar para estudar para cada um destes trabalhos, para a criação de cada um desses trabalhos, ou para cada uma destas avaliações. Para poupar o seu tempo e motivá-lo, motivá-la, eu disponibilizarei estas tabelas para que você não tenha o trabalho de criá-las do zero, bastando adaptá-las. Então, eu vou deixar abaixo dessa aula essas tabelas, basta que você pegue elas e adapte cada uma dessas tabelas para o seu curso. Além das tabelas aqui que eu apresentei, você pode, se você tem muita dificuldade, eu apresentei uma tabela com os componentes curriculares e outra tabela com as avaliações e os trabalhos. Se você ainda tem muita dificuldade, aqui eu não apresentei, mas eu vou dar mais uma sugestão. Porque essa eu realmente não utilizava, mas durante a graduação, eu também procurava ler sobre como agilizar os estudos em um livro que eu conheci, em um livro de um autor argentino que falava sobre essa questão da organização dos estudos na universidade. Ele também apresentava um tipo de tabela que era para que você conseguisse visualizar o seu tempo livre. Então, se, por exemplo, se você trabalha e estuda, é importante que você tenha consciência dos seus momentos de liberdade para estudar. Vamos dizer que na segunda-feira você trabalha no turno da manhã e estuda no turno da noite e tem o turno da tarde, por exemplo, para estudar. Bom, quantas horas você tem na segunda-feira para estudar? Olha, no turno da tarde, ou eu trabalho só até as 2 da tarde, eu tenho das 3 até chegar em casa, eu tenho das 3 da tarde às 6. Então eu tenho 3 horas na segunda-feira. Ok. Nessas 3 horas que eu tenho na segunda-feira, o que eu preciso estudar conforme a minha tabela de avaliações e de trabalhos? Entende? Aí você pode criar essa tabela que vai permitir que você tenha consciência da sua realidade com relação à carga horária disponível para estudar, e conforme essa carga horária, esse número de horas, você vai organizando esta tabela de trabalhos e avaliações conforme essa carga horária disponível. E isso vai depender de cada aluno, porque alguns trabalham, outros junto com a graduação, outros somente estudam. Então, vai depender realmente do tempo disponível que você tem para cumprir com as tarefas de cada componente curricular. Tudo de bom, espero que realmente esse material faça diferença. Eu utilizei estes materiais que eu vou disponibilizar para você durante toda a graduação. E não esqueça, ande com essa lista, com estas tabelas, todos os dias com você. Por quê? Porque você pode, de repente, ter que passar o dia na universidade, tem algum momento livre, olha aqui, vou ver na minha tabela um trabalho que eu consiga fazer em 1 ou 2 horas, eu tenho de intervalo aqui na graduação, já vou adiantar. Você vai para a biblioteca, vai ali, faz o trabalho, já vai, coloca um OK. Depois que entregar, risca aquele trabalho. Então, assim, estar com essas tabelas no seu dia a dia é dar a oportunidade de você ganhar tempo e também de fazer trabalhos com qualidade. Fica com Deus, tudo de bom, muita luz no seu caminho. Eu não tenho dúvidas que este material realmente pode te ajudar. Basta que você leve ele durante as aulas, que você realmente utilize esse material em todos os momentos da sua graduação. Até a próxima aula. Um abração.